completar um mês que o Neymar sentiu a panturrilha naquela partida contra o Coritiba nas vésperas da convocação da seleção brasileira. O prazo de 2 a 3 semanas dado pelo Dr. Rodrigo Lasmar termina na quinta-feira. Ontem nós trouxemos a informação que o Neymar passou por um novo exame de ressonância magnética, que é um exame de praxe para acompanhar o processo de cicatrização da lesão, e a partir desse exame novos passos seriam definidos para a recuperação do Neymar. O Ancelotti disse que a expectativa era que ele estivesse em campo essa semana. Ontem ele não foi a campo no treino de ontem, segunda-feira, nem na parte fechada, nem na parte que nós acompanhamos, e aí fica essa espera para hoje, para saber se o Neymar terá a possibilidade de ir a campo, porque quanto mais o tempo passa, mais difícil fica para ele ter minutos, para ele ficar à disposição no jogo de sexta-feira contra o Haiti. Agora, sobre o Neymar, cara, é evidente que desde o nascedouro disso, tem muita coisa que não está sendo feito de forma clara. E acho que isso vai aparecer depois da Copa do Mundo. Desde a decisão do Ancelotti em trazer, que houve uma significativa mudança de pensamento, até 10 dias antes, ou 15 dias antes, o Ancelotti estava fechado em não trazer, e nesse processo houve uma mudança, e tudo bem, né? Como eu costumo dizer, a frase que não é minha, a frase é do J.P. Lowell, só os idiotas e os mortos não mudam de opinião. Sempre então, discordei dessa frase. Né? Então, o que acontece? Mas que ele claramente mudou, de opinião era porque o Ancelotti, 15 dias antes, estava 100% fechado em não trazer o Neymar, e alguma coisa mudou aí. E depois, todo o processo do Santos, ou o erro médico grave, ou a mentira do Santos, só tem duas possibilidades. Ou foi um erro médico gravíssimo, ou foi uma mentira do Santos, e o Ancelotti não querendo dizer se o erro médico ou a mentira impactou no Neymar estar aqui. Porque quando ele perguntado sobre isso, ele respondeu: se minha avó tivesse roda, ela seria um carro, não seria uma avó. Então, assim, ou a mãe, enfim, não me lembro. É uma frase que a gente usa também muito no Brasil. Então, tudo isso está muito nebuloso. E aí, talvez seja a intenção não clarear nada. Até porque ontem o Neymar fez um exame. Você sabe qual foi o resultado do exame? Não. Nem eu. Por quê? Porque a CBF escolheu não falar sobre o exame. Então tá tudo muito nebuloso sobre a condução que fez o Neymar estar aqui. André. Eu acho que a transparência sempre... Quando você não sabe de alguma coisa, eu sempre utilizo a imagem de uma frase, o Tainá Espinosa. Lembra daqueles... das provas que a gente tinha na aula de português, que você tinha e tinha um lugar em branco, que você tinha que preencher o verbo no tempo correto, ou enfim, aquela palavrinha que não tá ali. Se não tem nada ali naquela frase, você pode colocar qualquer palavra, né? Então, se você não tá dizendo alguma coisa, eu posso assumir um monte de coisa. Eu posso achar que é uma mentira, eu posso achar que é uma verdade, eu posso achar que é uma enganação, eu posso achar o que eu quiser, porque ninguém tá dizendo o que é. Então, eu acho que a transparência, ela sempre ajuda no processo. Mas a palavra não é minha, a frase não é minha. É do Cuca, técnico do Neymar no Santos. Ele falou: tudo o que envolve o Neymar a gente tem que ver, porque é complicado, porque... Então, quando perguntaram a ele se ele poderia... Se a contusão era séria e tal, ele disse isso. Olha, eu acho que não, mas tem que ver, porque tudo que envolve o Neymar é complicado. E aí, eu fico me perguntando se não é algo mais sério pra não estarem falando. Né? Porque se eles soubessem, por que não falar, né? Por que não chegar agora e falar: gente, a contusão do Neymar era um negócio um pouco mais sério, nós vamos precisar de mais 2 semanas, nós vamos precisar de mais 10 dias, nós vamos precisar de mais 3 dias. Olha, o Neymar está voltando ao treinamento no final da semana. Enquanto eles não falam nada, e a única coisa que veio oficial foi: a recuperação está dentro do previsto, te leva a assumir que pode ser que seja algo diferente. Porque se eles não falam, então eu não sei o que é. Eu não sei o que é, o VS não sabe, acho que o Beckler também não sabe. Você não sabe? Então, o que o Rodrigo Lasmar fez e o modo com que a CBF está tratando isso é um modo bem europeu. Os clubes europeus fazem isso. E eu estou percebendo cada vez mais, quanto mais tempo a seleção fica junto, mais ela está se assemelhando ao que era um time treinado pelo Ancelotti, no ponto de vista de comunicação. O que os clubes na Europa fazem é isso. Às vezes eles não divulgam nem o tempo de baixa. A CBF e o Rodrigo Lasmar ainda deu esse presente pra gente, porque tem um sigilo médico, né, entre paciente e médico, que a pessoa não é obrigada a divulgar suas informações sigilosas pessoais do seu estado de saúde. Mas várias vezes, tem uma lesão, o jogador tem uma lesão, o tempo de recuperação marcará quanto tempo ele vai ficar fora. Isso é um comunicado quase padrão dos clubes. E de vez em quando eles falam: o tempo de recuperação é aproximadamente 4 a 6 semanas. E aí, depois de 4 a 6 semanas, você vê o cara em campo. Então, quando o Rodrigo Lasmar fala de 2 a 3 semanas, eu interpretei, foi dia 28 de maio que ele falou aquilo, eu interpretei que 2 ou 3 semanas depois, ele voltaria a campo. 2 semanas já não foi, amanhã bate 3 semanas, né? Do que o Rodrigo Lasmar disse, quinta-feira. Dá 3 semanas. Ele falou dia 28, Mas você interpretou, Beckler, que era voltar ao campo para aí sim começar a trabalhar com bola e tal? Isso. Ou a ficar à disposição? Normalmente, o Ancelotti poderia...
Eu também interpretei dessa forma. Normalmente é isso. Normalmente é tempo para voltar a treinar. Então, claro que eu gostaria, e todo mundo gostaria, que a gente tivesse todas as informações, que a gente pudesse chegar aqui e comentar, fazer um programa de 1h30 sobre algo concreto, né? Pô, ele vai voltar depois de 3 semanas, ele vai demorar uma semana, que ao chegasse um médico, um fisioterapeuta, ele vai demorar depois 1 semana para voltar a treinar, aí a gente vai querer colocar ele 15 minutos contra a Escócia, porque depois vai ter um 16avos de final que ele pode jogar 45, 8avos de final que ele pode jogar 60, para das quartas de final ele vai jogar 90 minutos. Seria ótimo se a gente tivesse esses prazos, só que cada ser humano é de um jeito, cada ser humano se recupera numa velocidade, cada lesão é diferente da outra, então também se dá um prazo de que ele vai jogar 15 minutos e não joga também, parece que é muito mais grave talvez do que fosse. Eu ainda acho que o Neymar tem que estar pronto para o mata-mata e ganhar ritmo de jogo antes, o que ele precisa mais do que tudo é treinar. Que ele consiga treinar, que o Ancelotti consiga chegar às suas conclusões, daqui a pouco vai chegar no mata-mata e o Ancelotti nunca treinou ele. É muito diferente do Julián Álvares, que está lesionado lá na Argentina. O Julián Álvares tem 5 anos de seleção. O Scaloni sabe absolutamente tudo de quando ele jogar, como é que vai ser. O Ancelotti não sabe nada de quando o Neymar começar a treinar, como que vai ser. Então, a minha maior preocupação não é Haiti. Porque o Rafinha, o Magalhães, o Bruno Guimarães, está tudo certo para Haiti. Eu quero ver quando chegar o mata-mata se a gente vai ter conseguido recuperar e o Neymar vai ter conseguido se recuperar para lá.